A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o apóstolo Paulo falando. E ele faz uma pergunta que todos nós, na verdade uma afirmação, né, que todos nós deveríamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Será que nós temos imitado a Cristo também? Porque Paulo ali está falando algo muito interessante. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe, gente, nesses dias de hoje, assim, nesse mundo, a gente tem visto tantas questões, nos filmes, nas modas, nos seriados, tudo. O mundo, ele quer implementar uma forma que a gente precisa seguir, um padrão que a gente precisa imitar para ser aceito no meio da sociedade. Mas muitas vezes a gente se esquece que a nossa maior alegria, a nossa maior missão teria que ser imitar Cristo. Estava lembrando de outro versículo que fala que nós somos cartas vivas de Deus, não escritas com tintas, mas escritas com o Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas que são de carne, que é o nosso coração. E eu estava lembrando de uma passagem, né, da Bíblia que fala sobre isso, e eu estava lembrando também de uma história que aconteceu comigo uma vez, né? Eu, assim, era uma pessoa que vivia, assim, buscando sempre ter o amor de Deus, mas a gente passa por fases, não é? E teve um dia que eu lembro que eu estava no clube, estava treinando ali, e de repente ali naquele lugar tinha uma pessoa que não estava num dia bom, errando os passes, errando os domínios, e aquela pessoa começou a me xingar, começou a falar situações erradas, e xingar, e ali eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. E teve uma hora que eu decidi fazer aquilo que o mundo geralmente faz, né? Não xinguei ninguém, mas debati com ele, falei coisas que não deveria, em vez de ficar no meu lugar. Até porque ele era mais velho e ele era do time profissional e apenas eu tinha que escutar e aprender, porque eu sabia que eu não estava num dia bom e eu sabia que ele tinha o melhor para minha vida, ele queria me ensinar algo. E aí eu lembro que eu fui para casa e falei com meu pai, falei assim, pai, fiz isso. Ele falou assim para mim, volta no dia seguinte e pede perdão para ele. Eu falei assim, não vou, não tem como pedir perdão, como é que eu vou fazer isso? O que o pessoal vai pensar de mim e tal? E ele tava falando comigo assim, filho, você é uma carta viva. E você tem que mostrar para ele Jesus na sua vida. E eu lembro que eu fui pro clube no dia seguinte, eu falei, meu Deus, pensando o que eu iria falar, enfim. Cheguei naquele lugar, cheguei naquele clube e eu falei assim, cara, olha, eu queria te dizer, me desculpa. E eu queria te dizer que tudo que você precisar falar para mim, para eu crescer e aprender, eu quero que você possa falar para mim, porque eu quero ser como você aqui dentro desse clube. Gente, vocês imaginam como foi a reação dele, ele não entendeu nada. E ali em diante, ele passou a ser como um pai para mim ali dentro daquele clube, né? Ele me ajudou, ele me deu toques assim que eu não estaria hoje também na minha carreira aqui se não fosse por muitos toques que ele deu também ali me ajudando. Então, assim, nós somos cartas vivas. E eu queria perguntar para você hoje, que tipo de carta você tem sido? Você tem sido aquele que tem imitado Cristo para que as pessoas ao seu redor possam se refletir em Cristo, em você? Ou que tem saído da sua boca, da sua vida, tem sido murmúria, tem sido desânimo, tem sido xingamento no momento que vem ali as pressões e as dúvidas, você fala para todo mundo que você é crente, mas está ali bebendo, fumando. Qual é a nossa missão como cristão nos dias de hoje? E Deus está falando muito isso comigo, que a gente possa nesse tempo imitar Cristo realmente, que nesse tempo a gente possa ser os verdadeiros imitadores de Cristo, que nós possamos ser as cartas vivas que vão fazer a diferença nessa geração e que nesses 6 meses possam ser os 6 meses que você vai ser a diferença. Talvez o seu pai e a sua mãe não foram exemplos para você, talvez o seu tio e a sua tia não foram bons exemplos para você, mas você pode ser o exemplo hoje, você pode ser a diferença hoje, você pode ser aquele que vai mudar a história da sua família por falar, hoje eu decido seguir a Cristo com todo o meu coração. Eu decido hoje ser um imitador de Cristo para a glória de Deus. Que nesses 6 meses as pessoas possam olhar para você e ver você uma realmente carta viva nesse tempo. Tá bom? Que Jesus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta aí nos comentários aí aquilo que Deus falou com você. E manda para aquele amigo, para que ele seja abençoado e possa também entender que ele é carta viva. Que a gente não precisa se moldar aos padrões desse mundo para ser aceito. Mas que a nossa maior missão é poder imitar Jesus com amor, com habilidade, com fé, tendo os frutos do Espírito, porque é assim que Ele vai nos honrar. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Que nós possamos sempre buscar Jesus sempre em primeiro lugar, porque eu sei que assim tudo vai ser acrescentado. Vidas vão ser salvas, vidas vão ser impactadas, e a gente vai chegar
no lugar que Ele tem para nossa vida. Viver para Jesus e imitar Ele é a melhor forma que a gente possa viver nesse tempo. Deus te abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau.